você que está em casa. Vamos já nos preparando para o estudo desta manhã. Aleluia. Deixa um pouquinho mais. Nós iniciamos na última semana uma série de estudos que fala a respeito de prosperidade financeira, prosperidade material. E a importância desse estudo, nós dissemos aqui, que é a necessidade de nós entendermos a questão da prosperidade sob esse aspecto, sobre o aspecto material, sobre o aspecto financeiro, porque ela está relacionada ao nosso dia a dia. Tudo que você deseja adquirir passa pela necessidade de você ter recursos para isso, ter dinheiro. Nós não estamos mais em época remota, onde tudo era feito à base de troca, onde uma pessoa criava um porco e trocava um porco por um saco de arroz. Hoje, a dinâmica da sociedade é diferente, né? Hoje nós temos os nossos empregos, trabalhamos, assim adquirimos recursos, e esses recursos nós investimos em outras coisas. E assim há uma grande rede, uma cadeia de relacionamentos, onde toda a sociedade está, participando dela. E isso não só do ponto de vista local. Não é só que o pessoal de Araraquara faz negócios só dentro de Araraquara. Hoje você pode adquirir produtos de qualquer parte do mundo. Aliás, boa parte do que nós consumimos, do que nós adquirimos em termos de produtos, vem de outros países e principalmente da China. Então, é algo muito, muito amplo, muito grande. Então, quando a gente vem falar a respeito de prosperidade financeira, nós temos que nos lembrar que os recursos geralmente não caem do céu prontos. Não é que você acorda pela manhã, não é? Levanta, abre a porta e tem um pacote de dinheiro ali à sua disposição. Eu sei que uns olhinhos aqui brilharam, já se imaginando uma situação dessa. Seria um sonho, não é? Mas você sabe que não é verdade. Pode ser que amanhã aconteça isso contigo. Então, amanhã, antes de abrir a porta da sala, você pode falar, eu acredito. Tá? Mas tem que acreditar mesmo. Se você abrir, tiver lá a pacoteira de dinheiro, dê glórias a Deus, separe o dízimo, separe uma oferta, e depois o restante você já vê o que vai fazer. Se você abrir a porta, não tiver nada, passe por ela, tranque e vá trabalhar. Continua tudo a mesma coisa, não mudou nada. Tá bom? Assim, combinado? Então, não cai pronto do céu. E sempre foi assim. E para você ter uma ideia, porque aí de repente você fala, peraí, mas enquanto o povo estava no deserto, Deus mandou o maná, que é o pão que caía do céu. Só que ele não vinha pronto, não vinha uma bisnaguinha de pão, já prontinha, já até passada a manteiga. Não, vinha como se fosse uma semente que eles tinham que triturar e preparar o alimento. Até isso exigia um esforço, não vinha prontinho. Porque com isso Deus ensina ao homem a necessidade dele se dedicar, se empenhar. Então, essa questão do trabalho, ela está ligada, à necessidade que nós temos de obter os recursos necessários. E é o trabalho o principal meio de nós adquirirmos os recursos. Ah, mas eu nunca trabalhei, eu já nasci rico. Alguém trabalhou um dia para que essa riqueza chegasse até você. Então, pode não ter sido você, mas alguém necessariamente o fez. E assim é. Mas
a maior parte da população, a maior parte das pessoas precisam trabalhar para adquirir recursos. E dentro dessa ideia de trabalho, nós temos alguns princípios relacionados que são importantes nós conhecermos. Então, talvez você fale, poxa, mas eu sempre, desde a minha infância, desde a adolescência, eu trabalho, então eu já sei da importância do trabalho. Mas há princípios relacionados ao trabalho que você precisa conhecer. E quando você conhece esses princípios e você se adequa a eles, você acaba tendo um resultado melhor do esforço das suas mãos. Então, é nós conhecermos algumas coisas que Deus deixou e estabeleceu e que com isso nós acabamos tendo um melhor resultado. É como quem se dedicava, por exemplo, à agricultura. Há certas normas, há certas regras, certos princípios que, se aplicados no momento de semear, produzem um melhor resultado, produzem uma colheita mais abundante. Desde o momento certo para semear, a qualidade da semente, como regar, tudo isso é importante para a colheita. E quando nós falamos a respeito de trabalho, vem também uma série de princípios que nós devemos guardar e devemos conhecer, e também serve para que nós estejamos ensinando a outros, ensinando aos nossos filhos. Porque aquilo que eu aprendo a respeito disso, eu passo para os meus filhos. No dia a dia eu vou instruindo-os, vou ensinando-os para que eles também sigam esses princípios e, consequentemente, eles sejam bem-sucedidos nessa área. E o primeiro princípio que eu quero deixar expresso aqui, e eu inclusive já ministrei a respeito disso antes, mas é importante que você se lembre. O primeiro princípio a respeito do trabalho é reconhecer que é bênção. Reconhecer que o trabalho é uma bênção. Exatamente. Talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, você esteja dizendo, esse cara não sabe o que está falando. Mas não, é exatamente isso. O trabalho foi uma bênção que Deus deixou. E para a gente entender isso, nós temos que ir lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então Deus criou o jardim, criou o jardim do Éden, Deus criou o homem e colocou o homem no jardim, no lugar maravilhoso que Deus criou. Só que a palavra diz que Deus colocou o homem ali, não para o homem apenas ficar contemplando as maravilhas que o Senhor criou, mas sim para o lavrar e o guardar. Então, o homem tinha uma função no jardim. O homem tinha que trabalhar. Ele tinha que lavrar. E também ele tinha que guardar o jardim. Então, quando Deus cria o homem, ele já cria o homem não para que o homem vivesse ocioso, à toa, deitado numa rede, esperando o coco cair ao lado dele, para simplesmente abrir, aliás, já cair aberto, de uma maneira milagrosa, com um canudinho, e ele apenas desfrutar. Não, Deus cria o homem, mas dá a ele uma incumbência, uma função. Então, desde o início, já havia essa determinação de se trabalhar. O que era diferente é que o trabalho, ele não era penoso, não era cansativo. E nós chegamos a essa conclusão quando nós vamos no capítulo seguinte, no capítulo 3 de Gênesis, e lemos os versículos 17 a 19.
porque diz assim: e a Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o pecado, a desobediência, gerou uma consequência, gerou um castigo. E Deus diz: olha, a terra foi amaldiçoada por sua causa, por conta da desobediência, em razão da desobediência. Em consequência disso, você vai lavrar a terra, você vai plantar e ela não vai produzir tudo aquilo que poderia. Então, pensem bem e analisem. Nós vivemos num país que, em termos agrícolas, é um país riquíssimo. Riquíssimo. Nós produzimos muito. Mas o que se produz hoje em termos agrícolas é muito menos do que poderia produzir quando Deus criou o mundo. A terra, a partir do pecado do homem, ela foi amaldiçoada. Então, a produção, ela é afetada a partir desse instante. E o homem passa a ter uma maior dificuldade na hora de lavrar a terra, na hora de lançar a semente, na hora de colher os frutos. O resultado decorrente disso não é o mesmo que poderia ser, justamente por conta disso. Aí você fala: mas eu não vivo mais da agricultura. Mas só que isso, essa mesma condição, essa mesma consequência, nós transportamos para os dias de hoje. É justamente por isso que você trabalha, às vezes você rala, aí sai o seu pagamento e 2 dias depois você olha e fala: misericórdia, onde é que foi parar? Parece que a coisa evapora. Mas porque há uma constante necessidade de você estar ali, trabalhando, e é como se não produzisse, o resultado, ele não se prolongasse. Mas isso é decorrência dessa maldição que foi lançada sobre a terra. Então, esse constante enfado, esse cansaço, é uma das consequências do pecado que foi lançado sobre a humanidade. Esta é uma realidade. Ou seja, havia já a ideia de trabalho, mas agora vem essa necessidade de que o trabalho ele se torne cansativo, ele se torne exaustivo, como uma punição em razão da desobediência do homem. Tá? Mas aí, só para a gente fechar esse bloco, o trabalho em si, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Deus criou o trabalho para que, por meio dele, o homem pudesse servir ao Senhor, cumprindo uma incumbência que Deus deu ao homem. O pecado, ele faz com que essas condições de trabalho elas sejam piores, mas isso não retira a qualidade de bênção que é o trabalho. Tá? Então, se você tinha essa visão, não a tenha mais. Não a tenha mais. E pelo contrário, você tem que glorificar a Deus. Se você exerce alguma função, se você se dedica a alguma atividade profissional, glorifique a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por isso. Se você não o faz, comece a fazê-lo, porque isso é privilégio. E Deus faz isso para que nós nos sintamos úteis. Então, ele deu uma função para o homem, porque se ele não desse nenhuma função para o homem, ia chegar um certo momento, ainda no jardim, que o homem ia entrar em depressão,
por se achar um inútil, ficar o tempo todo contemplando o beija-flor, contemplando os animais ali, e ele ia falar, poxa, minha vida não tem sentido. Ia ficar lá, com a cara de retardado, não é? Uma cara de retardado, não, tá, Deus me criou, ia ficar lá, 1000 anos iam se passar, e ele lá, olhando a cachoeira, aí você fala, eu viveria assim fácil. Viveria não, sério, nem os hippies com os becks na cabeça conseguiriam viver tanto tempo assim, tanto é que chegou um certo momento que cada um foi fazer alguma coisa na vida, né? Segundo princípio, e esse é importante, é orar. Orar, exatamente, orar. Até mesmo antes de você ter o trabalho, já começar a orar. Se você não tinha essa prática, comece a tê-lo. E isso quem fala conosco é o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 21, no versículo 22. Olha só. Mateus, capítulo 21, versículo 22. E diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, é uma condicionante, recebereis. Então Jesus está falando, olha, a oração, ela é respondida, desde que você creia. E por que ele faz questão de colocar esse crendo? Porque muitas vezes as pessoas oram, mas de uma maneira automática. Oram por orar. Falam, mas não creem. Então, primeira coisa, e você aprende isso nesse instante, vai orar, creia que pode acontecer. Creia que aquilo pode acontecer. Então você vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu vou abrir o meu coração, vou apresentar para o Senhor as minhas necessidades, e eu creio que o Senhor vai supri-las. Então a fé é indispensável, é fundamental. Então nós temos que ter na nossa oração a substância da fé. Isso é fundamental. E isso então começa mesmo antes de nós termos o nosso trabalho, o emprego. Antes. Então, se você está desempregado, já comece a orar, pedindo a Deus, já falando com Deus, falando, Senhor, olha a minha situação, e eu preciso ser novamente inserido no mercado de trabalho. Talvez você já esteja trabalhando, mas você esteja visando uma outra função. Comece orando. Comece a orar. É necessário. É isso que vai preparar o caminho para que você alcance aquele posto que você almeja. Mas fazendo isso com fé, crendo. E muitas pessoas sofrem porque elas estão agindo, mas não pedem ao Pai, não falam com Deus a respeito disso. Vamos lá para João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então, o Senhor falando aqui aos discípulos, olha, vocês ainda não pediram nada em meu nome. Ou seja, vocês não oraram. Orem e recebam, para que vocês se alegrem. Então, tem muitas pessoas que vivem sofrendo, vivem num perrengue, vivem numa situação complicada, e fala assim, eu estou lutando e não dá nada certo. Primeira questão, orou?
Já orou? Porque de repente a pessoa está tão no automático que ela levanta pela manhã, ela fala, vou correr atrás do prejuízo. E ela vai passar a vida correndo atrás do prejuízo. Se cansando, sofrendo, e não vai alcançar nada. E se algum dia ela alcançar, ela vai alcançar prejuízo. Porque se está correndo atrás, a única coisa que ela pode alcançar é o prejuízo. Então a primeira questão e fundamental para nós é orar. Orar, qualquer situação, orar. E em termos materiais, da mesma forma. Jesus está muito claro aqui, vocês não pedem em meu nome, vocês não me buscam, não buscam de mim. Peçam e vocês vão receber para terem contentamento. Então comece a orar. Qual é a situação que você quer ver melhorada nesses termos? Eu quero um emprego, eu estou buscando. Então ore por isso. Determine. Fala, Senhor, eu quero, Pai. Senhor, eu quero que se cumpra a Tua palavra na minha vida. Aí Deus vai te mostrar onde você tem errado, onde você tem falhado, para você se consertar e você viver aquilo. Ou então você fala, poxa, Senhor, eu já tenho um emprego, só que eu queria algo que eu creio que eu sou capaz de executar. Exercer uma função mais complexa. Então, busque, ore. É claro que deve haver um preparar-se, deve haver um qualificar, mas só que tem que haver a oração. É por isso que tem muita gente aí lutando, batalhando, se dedicando e não alcança, porque não ora. Faz tudo certinho, menos o principal. Não busca diante de Deus. Então, quer ser abençoado, quer viver de uma maneira próspera, ore. Por isso nós temos que orar a respeito de todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas você tem que orar. Então, e outra coisa, seja específico. Você ora de maneira muito genérica às vezes. Senhor, me abençoa no meu trabalho. Aí Deus fala, tá bom, em que ponto do seu trabalho você quer ser abençoado? Você quer um horário melhor? Você quer um trabalho que fique mais suave, sua carga lá no trabalho? Você quer que mude o seu chefe? Você quer ganhar mais? Me abençoe no meu trabalho. Tá o quê? O que você quer? Seja específico. Específico. Senhor, peço a sua bênção no meu trabalho, no meu local de trabalho. Minha chefe é muito chata, meu chefe é chato. Converta ele, que ele se torne amável. E se ainda não está no tempo, que ele mude de setor e venha alguém gente boa. Ponto 1, Senhor. Tem mais. Senhor, esses horários aí estão me impedindo, não estou conseguindo ir aos cultos. Senhor, que eu tenha um horário melhor, que eu possa entrar mais tarde para poder sair mais cedo. E assim vai. Isso aí é absurdo. Não, absurdo é falta de fé. Tá bom? Senhor, eu estou precisando que aumente o meu salário. Aumente o meu salário. Mas aí você tem que saber também argumentar com Deus. Para que você quer que aumente o seu salário? Hein? Não é? Senhor, aumenta o meu salário para eu poder assinar o pay-per-view para assistir os jogos do Corinthians. Aí nós vamos lá para Tiago 4. Tá, eu tenho que te falar. Isso aqui não fica magoado, não. Bom, se você não concordar, você fala para Deus revogar Tiago 4, versículo 3. Diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então você tem que pedir fundamentado. Senhor, porque se eu tiver um recursinho, um cascaio maior, vou poder dar uma condição um pouco melhor para minha família, não é? É claro, Senhor, sou ofertante e dizimista na sua casa, sou fiel nisso. Então, Senhor, me abençoe. Isso aqui não é para eu ficar ostentando. Essa não é a minha ideia, tá?
Também não vou assinar canal de esporte só para ficar vendo o time de futebol. Não vou. Vou fazer outras coisas, né? E vai. Aí você vai falando com o Senhor e você vai ser abençoado. Mas você tem que também saber pedir e tem que saber a razão para isso. Falar assim, eu preciso de um emprego no qual eu tenha mais tempo disponível para eu fazer a tua obra. Exatamente, porque não adianta você reclamar do seu horário e não falar por que você precisaria de um horário diferente. Por quê? Eu falo isso porque essa foi uma oração que eu fiz. Eu estava ainda na faculdade e eu orava ao Senhor pedindo para que aquele curso viesse a ser bênção para a minha vida e para as pessoas que estivessem ao meu redor. E que por meio daquele curso que eu estava fazendo, eu pudesse depois ter um emprego no qual eu, ao final do dia, não estivesse extremamente cansado, tivesse disposição para ir aos cultos e tivesse também um horário que não me impedisse de estar na casa do Senhor. Eu fiz essa oração há mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. Ou seja, é algo que podemos fazer? Sim. E a razão de pedir isso, Senhor, porque eu quero continuar fazendo a sua obra. Eu quero fazer a sua obra, Pai. Porque aí, Pai, se eu não tiver mais que trabalhar aos domingos, eu irei à escola bíblica dominical. Estarei no culto à noite. Senhor, durante a semana, se eu tiver um horário que eu saia mais cedo, eu consigo ir ao culto. Eu consigo participar das atividades da igreja. Isso eu estou falando a título de exemplo. Senhor, se eu tiver mais tempo em casa, eu vou poder me dedicar mais à minha família, a cuidar da minha família, porque eu não tenho tido tempo. Então, isso é legítimo? É algo que você pode usar na sua oração? Sim. Só que há muitas pessoas que não fazem isso. Ou não oram, ou quando oram de uma maneira vazia. Você quer uma condição melhor em termos de trabalho ou de emprego, como eu prefiro utilizar a expressão? Ore. Mas por que você quer isso? Aí talvez você fale, não, Senhor, é por conta da sua obra. Aí Deus fala, você já tem tempo suficiente, você é negligente. Você nesse momento está em casa, você poderia ter ido à igreja, não foi. Ou então você vai assistir isso aqui, porque vai ficar disponível nas redes sociais, vai assistir por acaso daqui a 3 meses. E você vai perceber que às 9h50 do dia 9 de agosto de 2020, enquanto nós estávamos aqui aprendendo isso, você estava dormindo. Aí depois você vai argumentar para Deus o quê? Como é que você depois vai falar, Senhor, me abençoa? Ele fala, para quê? Para eu continuar dormindo. Para eu continuar improdutivo. Para eu continuar sem aprender nada e continuar na mesma. Olha só. Então, tem que ter uma razão para a gente orar, amados. E outra, pais, incentivem seus filhos a já ter essa visão. Os nossos filhos têm que aprender conosco. Tem que aprender conosco. Aí tem pai que não mostra isso para os filhos. Deixa o tempo passar. Não, eles têm que aprender com a gente. Filho, primeira coisa, você já tem que ir mostrando para o seu filho lá na frente. E aí? Desde pequeno. Quando crescer, vai querer fazer o quê? Vai trabalhar de quê, filho? Faça isso. Não, está muito cedo para falar com a criança. Não, você já tem que ir colocando na cabeça dela que um dia, não estou dizendo que você vai agora já colocar responsabilidades excessivas na mão da criança. Não, estou dizendo o seguinte, que naturalmente você já vai inserindo isso. E aí vai ser o que quando crescer? E eles vão falando, e eles já vão crescendo com essa ideia de que um dia
eles terão maturidade e eles vão exercer alguma coisa. O grande problema da minha geração, né, e da geração que antecede um pouquinho, foi que, em razão das dificuldades que nós vivíamos, às vezes a gente quer super proteger os filhos. Ah, não, eu ralei muito, comecei a trabalhar muito cedo. Valdir começou a trabalhar com quantos anos? 7. Vários aqui começaram a trabalhar cedo, muito cedo. Eu, aos 9 anos, andava pela minha cidade com um carrinho de picolé, vendendo picolé. Né? A nossa geração viveu ainda uma situação não muito fácil. O pessoal que batalhou, está na casa dos 40, 50 anos, batalhou, ralou, aí claro, vai dar uma condição melhor para os filhos. Isso eu conversava com o Eric semana passada aqui. Né? A gente quer dar uma melhor condição para os filhos. Só que o grande problema de alguns da nossa geração é o quê? Aí super protege agora. Aí tem, às vezes, um marmanjo com 30 anos em casa, largado no sofá, que não faz absolutamente nada, olha para a mãe e acha que ela é empregada eterna dele, olha para o pai e fala, não, esse é o cara que põe dinheiro aí na conta, está tudo bem. E ele não pensa, por quê? Porque foi tão mimado, tão super protegido, que não tem essa visão de que chegaria um momento e ele iria à luta, iria adiante. O salmista fala que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. O arqueiro, ele lança as flechas para irem onde ele não alcança. Onde ele não alcança. O lanceiro é aquele que segura a lança. A lança tem 2 metros. Ele consegue ferir alguém que está a 2 metros de distância. Aquele que empunha a espada, ele consegue ferir alguém que está a 1 metro, 1 metro e pouco de distância. Então, a espada dele vai até onde o braço dele, somado com o comprimento da espada, consegue alcançar. Mas só que quando o salmista fala a respeito de filhos, não fala como se fosse uma espada na mão do lutador ali, do gladiador, não fala como se fosse uma lança, fala como flechas, porque as flechas você lança uma distância muito longe, e é justamente isso, os nossos filhos são aqueles que vão onde nós não podemos ir, então nós os impulsionamos, porque é o puxar da corda do arco que faz com que a flecha vá. Então os pais têm que ter isso, têm que ter essa visão. Aquilo que eu não pude viver, meus filhos irão viver, mas para isso eles devem estar preparados. Então, pais, vocês têm que pôr na cabeça dos seus filhos isso, conversar com eles a respeito disso. E aí, filhão, está terminando aí, está no ensino médio, e aí? Não espera terminar não, já vai pensando, e aí, quais são as suas pretensões, o que você está pensando? Vamos lá, vai. Está se dedicando aos estudos para depois competir com os demais? Enquanto você está aqui jogando videogame, tem um garoto da sua idade lá que está estudando e vai sair na sua frente. É isso. Ou seja, não estou dizendo agora que você vai colocar um regime rígido e tirar ali a infância, a adolescência do seu filho. Não, mas você está alertando de que vai chegar um momento na vida que as coisas já não vão ser mais brincadeira. Aí é sério, aí é na vera. Tem que correr atrás. Então, agora, enquanto para você que tem filhos ainda em idade escolar, faça isso. Alerte-os, fala, está se preparando, está vendo. Por exemplo, a Bianca, ela está apresentando uma série no Instagram toda semana, às quartas, que é Profissionalize-se. E essa questão que vem sendo tratada é muito importante. Por quê?
Porque é justamente a oportunidade da gente ouvir pessoas que já são de determinada área, que atuam naquela área, e entender como funciona, como é o trabalho. Isso aí dá uma visão para que você possa formar a sua opinião e depois escolher o caminho que você quer seguir. Isso é muito bom, muito importante. Mas é interessante que o número de pessoas que se interessam por isso é baixíssimo. É baixíssimo. Aí depois não sabe, não tem a menor noção de como atua determinado profissional. Engenharia civil. Não gostei do nome. Vou tentar algo que tenha um nome mais bonitinho. Não gostei desse nome. Eu queria um curso. Aí pega a lista de cursos que determinada universidade tem, Poxa, gostei desse nome. Não faço a menor ideia do que é, mas o nome é imponente. E vai fazer. Ou então outros nem ligam para isso. É importante a gente já estar ligado nisso. E é importante nós alertarmos nossos filhos para isso. Para que eles já estejam com essa visão. Para que eles se antecipem. Porque aquele que dá o primeiro passo, aquele que se antecipa, ele já ganha vantagem. Enquanto tem muitos que estão ainda pensando, mas será? Outros já estão lá na frente. Então, é assim, a dinâmica é essa. Então, em termos profissionais, nós temos que ter essa visão. Tem que ter, amados. Nós temos que ter, os nossos filhos precisam ter. Se você, pai, nunca conversou com seu filho sobre isso, não seja negligente. Faça isso. Faça isso e comece já a preparar os seus filhos para isso. A vida adulta, ela é assim. E você não vai ficar o tempo todo cuidando do seu filho. Vai chegar um momento que você não vai estar mais aqui e ele vai ter que se virar sozinho. E se você não preparar para isso, aí ele vai sofrer muito. Vejam como. Então, essa questão de já saber o que quer, facilita muito. Para essa geração que eu disse, que é a nossa, que antes as coisas não eram tão simples, que tinha que muitos, ainda na infância, começar a trabalhar, já muito cedo já começava a visualizar o que queria e já se antecipar. Não vamos agora, por excesso de cuidado, prejudicar o crescimento dos nossos filhos. Tem que ter essa consciência de que nós podemos impulsioná-los para que eles vivam o melhor, para que eles desfrutem do melhor, mas sem perder esses princípios. Ainda dentro desse princípio que é a oração, você já está inserido no mercado de trabalho, de repente você já está naquela posição que você gostaria, você fala, não, para mim está bom. Meu horário está bom, o salário está bom, se tiver mais eu aceito, Senhor, mas se não, está beleza, estou satisfeito. Mas isso não quer dizer que você não tenha que orar. Ore pelo ambiente de trabalho, ore pelo seu chefe, ore pelos colegas de trabalho. Porque se o seu chefe, os seus colegas de trabalho, eles estiverem em paz, você vai trabalhar em paz. E quantas vezes, analisa, quantas vezes você estava num emprego que era legal, tranquilo, mas tinha ali alguém que misericórdia. Aí quando você estava indo trabalhar, que você lembrava que ia ter que conviver algumas horas com aquela pessoa, você respirava fundo e falava, não é? Então comece a orar pela pessoa. Senhor, abençoa fulano.
Fulano está sempre de mau humor, isso estraga o ambiente. Dá motivo para ele rir. Faça dele uma pessoa feliz. Senhor, se é na vida sentimental, abençoe na vida sentimental para se tornar mais feliz. Para entrar no ambiente de trabalho sorrindo, cantando, não ficar pegando no pé. Ore, amados. Ore. Você que não percebe isso, deve perceber. Se você é cristão, Deus te colocou onde você está com uma função. Comece a orar. Abençoe o seu local de trabalho, abençoe as pessoas que ali estão. É claro que você vai ser prudente, você vai ser sábio para fazer isso. Você não vai chegar no meio da sala, seguinte, sou cristão, sou evangélico, vou orar aqui porque ontem tive uma aula e aprendi que eu tenho que estar orando. Vou começar expulsando os demônios que eu sei que alguns estão carregando. Não faça isso, tá bom? Sabedoria. Porque você não conhece o fulano que trabalha comigo, aquele está cheio de coisa ruim. Calma, vai orando com cautela, né? Na tranquilidade, tá bom? Então, ore pelas pessoas que vão ao ambiente, se há clientes que são atendidos ali, vai orando com calma, não precisa de muito alarde, não. 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo nos fala alguma coisa a respeito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo está falando aqui o seguinte, amados: orem pelas pessoas que exercem autoridades. Isso inclui as autoridades políticas, não interessa qual é o partido dele. De repente você fala, não, esse governador aí, eu não gosto do partido dele, não vou orar. Você tem que orar, ele é o governador do seu estado. Esse presidente aí, hashtag ele não. Continua sendo presidente. Você tem que orar. O prefeito da minha cidade, não oro, ele veste camisa vermelha, eu não oro. Você tem que orar, ele é o prefeito da sua cidade. Ou seja, antes das eleições, e nós estamos em um ano eleitoral, tá bom? Você tem que ver quem são os candidatos. Você tem que analisar em quem você vai votar e você é responsável pelo seu voto. Eu não sou responsável por nada, tem 10 anos que eu não voto. Você é responsável pelo voto do outro, porque você foi omisso. Quando você deixa de votar, você está falando, olha, eu não vou decidir, mas o que o Eric decidir, está decidido. Eu não vou me meter nisso, mas o que o Paulo decidir, está decidido. É exatamente isso. Quando você deixa de exercer seu direito ao voto, você está dizendo, olha, não vou fazê-lo. Mas só que você está passando para os outros essa responsabilidade. E aquilo que decidirem, vai na sua conta também. Então não acha que você está isento por conta disso. Então é ano eleitoral, a gente já tem que começar orando. Senhor, que consigam ser eleitos aqueles que venham a ser bênção para o povo. A gente já tem que começar orando por isso aí, amados. Não adianta depois ir querer fazer passeata, pedir impeachment. É antes, nós temos que fazer antes. E depois de eleito, não interessa quem foi eleito, temos que orar. Temos que orar. Então nós temos que orar pelas autoridades constituídas. E para o objeto da nossa aula de hoje, inclui os nossos chefes. Inclui as pessoas que exercem autoridade sobre nós, os nossos patrões. Inclui todos esses aí. Você tem que orar por eles. Tem que orar. Mas ele ganha dinheiro, muito dinheiro, aliás.
às minhas custas. Ore por ele. Por quê? Ele exerce autoridade em relação a você. Então, quando você... E por que o apóstolo fala aqui para isso? Versículo 2: e pelos reis e todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Para que nós possamos ter uma vida tranquila, nós temos que orar por aquelas pessoas que exercem autoridade sobre nós. Aí entra também a necessidade, por exemplo, você que é empresário, você que é profissional autônomo, de orar pelos seus clientes, abençoar os seus clientes. Meus clientes ficam maior dificuldade, vou negociar, querem desconto, orem por eles. Quanto mais seus clientes forem abençoados, mais o seu negócio vai ser abençoado. Comece a orar pelos seus clientes. Ore também, você que tem empregados, ore pelos seus empregados. Porque se seus empregados viverem felizes, isso vai refletir no trabalho. Olha como é uma rede. É um empregado que ora pelo patrão para que o patrão fique tranquilo e dê melhores condições de trabalho. É o patrão que ora pelos empregados para que o empregado viva bem e trabalhe melhor ainda. E isso vai impulsionando. Então é uma outra visão, que vai além daquela visão que de repente você que por algum tempo foi sindicalista, teve, de que é nós contra eles. Sabe aquela visão de sindicato fechadinho? Não, tudo contra os patrões. Não, é orar. Isso não quer dizer que vocês não vão reivindicar seus direitos. Mas só que orando, abençoando. Não é querendo a quebra deles. Porque se o patrão quebra, já era. Todo mundo está desempregado. Olha só. Então eu tenho que torcer pelo sucesso da empresa na qual eu trabalho. Julião lá no mercado, o Senhor abençoe esse mercado, cresça mais. Percebam que eu sou o melhor motorista da frota e me promovo para ser o chefe dos meus colegas, e aí vai, né? E assim vai, naquilo que você está fazendo, abençoe, vai abençoando, abençoe seu ambiente de trabalho. E assim você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Feito isso, você já ora, né? Você já ora, eu estou orando. E agora, Senhor, todo dia eu chego, oro pelos meus colegas, oro geral, abençoo todo mundo. Tem um óleo ungido que eu saio passando em todas as mesas, antes de todo mundo chegar. Sento, ligo meu computador na internet e fico navegando o dia inteiro. Produtividade minha é quase zero. Sou uma lástima, mas eu oro. Não adianta. Aí entra a questão profissional. Você tem que trabalhar e trabalhar bem. Eu tive um encarregado que ele usava essa expressão: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Olha, 20 anos. Há 20 anos atrás eu o ouvia falar isso. Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Precisa fazer? Precisa. Então tem que ser bem feito. Não é de qualquer jeito, não. Gambiarra, coisa meia boca, vai ter que refazer. E às vezes refazer dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Porque aí primeiro tem que desfazer aquilo que fez mal feito, para depois fazer bem feito. Então, gera estresse, dá trabalho. Então, vai fazer, faça o seu melhor. Faça com qualidade. Mateus 25, do versículo 14 a 30, nós temos a parábola dos talentos. Não precisa abrir, porque para a gente ganhar tempo. Em que um certo senhor, ele vai viajar e ele entrega os talentos a 3 de seus empregados. Para um ele entrega 5, para outro ele entrega 2, para outro 1. Quando ele volta, depois de algum tempo, ele chama ali os seus auxiliares, seus assessores, pergunta: e aí, o que vocês fizeram? O que recebeu os 5 falou: olha, peguei os 5, investi, percebi que as ações
da empresa tal estava embaixo, fui lá, apliquei em ações, e aquilo que era 5 virou 10. Né? E você que fez 2, né, recebeu 2? Não, também fiz a mesma coisa, peguei os 2, vi um anúncio da Rinodê, fui lá, investi, vendi, tinha uns amigos, vendi para os parentes todos. Alguns deram balão, mas no geral eu recebi, dobrei, agora são 4. Né? A promessa era de 300% de lucro, não deu os 300, mas deu 100. Está aqui. Investiu, fez gerar. Administrou bem aquilo que o patrão colocou na mão. E você, eu sei que o senhor é um cara que quer colher onde não plantou. Fiquei meio receoso, guardei, está aqui o que é seu. Ou seja, não produzi nada. Cumpriu tabela, ficou lá. Me falaram para ficar aqui, eu fiquei. Pô, mas não teve iniciativa de... Não. Mandaram eu fechar a janela porque ia vir uma chuva, uma tempestade. Sim, mas está alagado. Não, eu fechei a janela, a porta ficou aberta. E muitos são assim, infelizmente. Se não receber uma ordem específica, não executa. Está percebendo a necessidade e não faz. E não faz. Trabalha mal. Trabalha de qualquer jeito. Vai fazer, faça bem feito. Faça bem feito. É necessário que se produza, mas de uma maneira completa. Porque fora isso, não vai. E infelizmente são muitos os que trabalham meia boca. Então nós temos que nos dedicar. Execute as tarefas da melhor maneira possível. E Deus exige isso de nós. Opa, Deus vai se meter em relação trabalhista? Claro. Olha só. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, os versículos 22 e 23. Olha só. Colossenses 3, 22 e 23. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, meu querido, vai fazer, faz parte da sua atribuição, faça bem feito, como se estivesse fazendo para o Senhor, não aos homens. Então, esse é um princípio fundamental. Vai fazer, não importa qual é a sua função, pode ser a mais simples possível, faça bem feito, servindo a Deus, não a homens, porque isso gera prosperidade, isso gera bênção. Gera prosperidade. Exemplo maior está lá em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Alguém que não queria estar ali, não queria aquela função, foi obrigado a fazê-la, mas já que tinha que fazer, fez bem feito. Gênesis, capítulo 39, fala a respeito de José na casa de Potifar. Só para você relembrar, José foi traído pelos irmãos, jogado num poço para que morresse. Depois os irmãos veem uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, tiram José do poço e o vendem como escravo. Ele é levado para o Egito, chega lá, ele é negociado, é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de um homem, capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar. E diz assim o texto: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero,
e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José era escravo, ele não queria estar lá. Ele foi contra a própria vontade, ele foi vendido como coisa, como bicho. Chegando lá, passaram tarefas para ele, certamente aquelas tarefas mais rudimentares. Só que José, por ser temente a Deus e conhecer esse princípio, o que ele faz? Ele começa a se dedicar àquilo que tinha que fazer. E ele vai fazendo, se dedicando, e ele vai se destacando. Chega um ponto que tudo que ele faz é bem feito, e Deus faz prosperar. Chega um momento que o dono da casa fala, cara, faz o seguinte, eu pego as chaves, você agora é o administrador de tudo. Na casa e no campo. Então mostra o quê? Que as tarefas de José não estavam mais limitadas ao ambiente doméstico. Não era ajudar nos afazeres da casa. Ele passa então a administrar tudo. Tudo que era de Potifar. Ele se torna o gerente. E a palavra fala isso, que tudo que ele fazia prosperava. E o patrão dele, o senhor dele, começa a ver isso. Poxa, agora as coisas estão indo melhores. Você traz para os dias de hoje, a empresa começa a dar certo. O patrão olha e fala, rapaz, depois que eu contratei essa pessoa, tudo começou a melhorar. Coisa gira, o cara se dedica. E assim o seu chefe começa a olhar e fala, poxa, que bênção dessa pessoa trabalhando comigo, as coisas dão certo. Não é aquele que a coisa começou a apertar aqui, ele espana, não. É aquele que busca soluções. E assim tem que ser. E aí entra o quarto princípio, que é não murmurar. Murmurar é ficar falando baixinho, sabe? Aquela conversinha nos cantos, falando, se queixando, reclamando, mas daquela maneira sutil ali. E tem gente que murmura por tudo. Murmura, o carro não quis pegar na primeira pela manhã, já reclama, murmura, já traz maldição. Chegou no trabalho, olhou, a mesa está cheia de coisa, já reclama, murmura. Não sei o que, tudo murmura. Demais. E isso vai atraindo coisa, vai piorando as coisas, vai ficando um ambiente que você vai dando legalidade para o inimigo fazer o que quiser. Não podemos ter isso, pelo contrário, Filipenses 2,14. Amados, isso é sério. Você que talvez você não trabalhe fora, fique em casa, pare de murmurar, que às vezes, serviço todo dia para fazer, menino, não sei o quê. Comece a glorificar a Deus por isso. Tem muita gente que tudo murmura, tudo reclama, misericórdia. Tem gente que você tem que ter coragem até para dar bom dia, porque às vezes você vai, bom dia, tudo bem? Misericórdia, se prepara porque vem uma enxurrada de murmuração. Você sai até com dor de estômago, dá gastrite às vezes, conversar com certas pessoas, porque tudo é murmuração. Misericórdia. Tem que ser, vai falar alguma coisa, fala algo positivo. Fala algo positivo. Não importa o que aconteceu. Não, mas vamos vencer. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Pronto. Faça tudo sem murmurar. Para de falar de maneira negativa. Porque essa questão do falar, aquilo que sai da boca, amados, tem um peso muito grande. Vamos lá para Provérbios. Olha só usando a palavra boca,
e é sempre ali se referindo a palavras que são proferidas. Eu lancei, só em Provérbios apareceu mais de 50 textos, mais de 50 provérbios, que trata a respeito daquilo que você fala, para ver como a coisa é séria, não é brincadeira não. A começar Provérbios 13, versículo 2. Provérbios 13, versículo 2, olha só. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Do fruto da boca, o fruto da boca é aquilo que você fala, comerá o bem. Então, se você profetiza a bênção, se você declara a bênção no ambiente onde você está, você vai viver isso. Mas se você só reclama, só murmura, se prepara também para colher isso. Provérbios 18, versículo 7. Provérbios 18, versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. A boca do tolo é a sua própria destruição. Minha mãe usa uma expressão que é: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Fala besteira. Então, ponha um freio na sua boca. Peça a Deus para pôr um freio na sua boca para você não falar bobagem. Se é para murmurar, fala: Senhor, tape a minha boca, que eu fique mudo cada vez que eu for murmurar. Cada vez que eu for murmurar, que eu fique mudo, por favor. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Então, se você souber controlar a sua língua, você vai deixar de viver um monte de problema. Fale menos. Fale menos. Porque aí a chance de falar besteira diminui exponencialmente. Vai falar, busque ver o ponto positivo. Não murmure, não reclame, pare com isso, comece a proferir bênção. No seu ambiente de trabalho, chega lá e abençoe. Abençoe o ambiente. Fala: Senhor, obrigado por eu estar aqui, o teu emprego, é daqui que eu tiro sustento para minha família. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Comece a falar, proferir palavras de bênção, pare de murmurar. E o quinto e último princípio: não transforme seu trabalho num fardo. Amados, como comecei falando, é do trabalho que nós obtemos os recursos para nos manter, sim, mas não transforme isso em um fardo. Eu vejo pessoas que trabalham de sol a sol o tempo todo, sai do emprego, vai para o outro, não tira um dia de folga, não tem tempo para a família. Isso não é bênção, ela está transformando isso em uma maldição. Ah não, porque eu vou trocar de carro, eu vou assumir mais uma prestação, isso e aquilo, eu tenho que pagar. Passa anos e anos, não consegue fazer uma viagem para Matão, porque está economizando para estar numa redoma ali. Ou seja, nós temos que fazer do nosso trabalho algo prazeroso. Então não é se matar de trabalhar e girar direto. Fazer disso um peso. Não pode ser um peso, não. Da mesma maneira como nós trabalhamos, nós temos que desfrutar do fruto do trabalho também. Separar tempo para a gente usufruir disso. Tem gente que não separa um dia para estar com a família. Não, estou correndo atrás para dar uma boa condição de vida. Sim, você morre de tanta estafa de trabalho, alguém vai ocupar seu lugar depois e vai saber desfrutar do que você não soube. É exatamente isso. E vai desfrutar de maneira merecida, porque sabe valorizar o descanso. O descanso faz parte do pacote. Então, se você trabalha, você pode até ter um patrimônio, poxa, Deus me abençoou, eu estou com um patrimônio fantástico. Mas se você não usufrui, se não tem momentos de alegria, de prazer nisso, você é um escravo. Você é um escravo, escravo do dinheiro. Provérbios 10, 22.
A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Então tem gente que está estafado, não tem tempo para filho, não tem tempo para esposa, não tem tempo para esposo, não tem tempo para nada. Isso não é viver, gente. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu trabalho, eu me dedico, eu me esforço, mas eu usufruo disso também. Tem momentos que eu separo para estar com minha família, estar com os meus filhos, com a minha esposa, para a gente desfrutar um pouco disso. Tem momento que você tem que sair do ambiente que você está acostumado, tem que viajar. Mas, claro, de uma maneira prudente, de uma maneira equilibrada, mas só que coloca isso também nos seus projetos. Isso é viver. Isso é viver. Não adianta ficar anos e anos, e eu conheço pessoas que estão assim, têm recursos, mas fica sempre pensando em acumular mais. Não faz uma viagem com a família, não é porque não tem, não, é porque tem que ir guardando. A gente tem que usufruir, porque daqui a pouco morre, fica aí, os bens ficam aí, e os filhos depois vão brigar pela divisão dos bens. Você não deixou bênção, você deixou um fardo, e ensinou aqueles que estavam ali aprendendo contigo, que isso é um fardo, e não é para ser um fardo, nós temos que saber viver. Salmo 127, 2, nós já estamos concluindo, amados. Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então não adianta você, para acumular bens, acordar de madrugada e dormir tarde, correndo, se estafando o tempo todo, porque aqueles que confiam mesmo no Senhor, eles vão ali, trabalhando, mas chega o momento certo, eles descansam, no momento certo eles dormem, eles aproveitam isso. Ontem eu conversava com um amigo a respeito disso, de que às vezes a gente fica, controlando uma série de coisas, daqui a 10 anos, se der eu vou fazer isso, fazer aquilo, e a vida vai passando, e os nossos filhos vão crescendo, daqui a pouco eles estão adultos, vão seguir a própria vida deles. Então a gente tem que usufruir agora, desfrutar agora, ter momentos agora. Por exemplo, hoje é dia dos pais, de repente não dá, as condições não possibilitam que você faça um grande almoço, mas uma coisa simples que ficarem todos à mesa batendo papo, é algo que vai ser lembrado por muito tempo. Talvez você não tenha condições de pegar a sua família, colocar no carro e viajar, mas faz o seguinte, separa uma tarde e fala, para tudo aí, nós vamos para o parque ali, sentar lá no gramado e ficar conversando, vamos levar alguma coisinha para a gente comer, fazer um piquenique. São coisas simples, desfrutando de coisas simples, momentos agradáveis. Veja como não precisa ter tanto recurso para isso, são coisas simples. Está ali conversando, brincando. Quando eu vou para a casa do meu pai, dos meus pais, então estou ali, eu vejo um monte de gente, aí meu pai chega, e aí, vamos jogar uma partidinha de dama? Vamos. Ficamos ali, tempo jogando, conversando, aí ele vence todas, tudo bem, sempre foi assim, eu me esforço, mas, só que aqueles momentos, gente, são únicos, custo, zero, valor, inestimável. Então, são momentos, a vida, ela acontece, e hoje com toda a tecnologia que nós temos, um distanciamento gigante entre pessoas da mesma família, que às vezes está aqui um com o celular aqui, o outro aqui, ali, não sei o quê, cada um está num mundo diferente, não é? E com isso eu tenho percebido que a vida
é aquilo que acontece quando nós estamos offline. Que a vida é aquilo que acontece quando a gente desconecta, põe o celular no modo avião. Então vamos viver essas coisas. Então vamos cuidar para ter uma vida equilibrada, aproveitando com a nossa família, para que todos desfrutem disso. Às vezes não tem muita coisa, né? Põe lenha lá no fogão, faz um feijão com alguma coisa, chama os filhos, marido, todo mundo senta, ali vai lembrar de histórias. Isso não tem preço, amados. Né? São pequenas coisas que a gente tem que saber ter. Porque o descanso também faz parte do trabalho. Gênesis 2, 1-3. Eu sei que o tempo já estourou, mas a gente já está fechando. Gênesis 2, versículos 1-3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. 7º dia, Deus descansou. Você também precisa descansar. Êxodo 34, 21. Ah, Deus descansou, mas eu não posso descansar, não tenho tempo para descansar. Êxodo 34, versículo 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura ou na cega descansarás. Ou seja, no tempo de lançar a semente ou no tempo de colher, você tem que descansar. Ou seja, em qualquer época, você tem que separar períodos de descanso. O descanso faz parte, nós precisamos do descanso. Nós precisamos do descanso. Se você quer ser próspero, você tem que descansar. O descanso faz parte da prosperidade, tá bom? O descanso faz parte da prosperidade. Mas aí eu estou falando do descanso no contexto trabalho. Então você que a única coisa que faz é descansar sem trabalhar, isso não é descanso, é ociosidade. Isso aí não vem de Deus. Então, o equilíbrio é você trabalhar sem fazer disso um fardo, separando o tempo para descanso, usufruindo de tudo isso, reconhecendo que o trabalho é uma bênção, orando para que em todo o tempo a bênção do Senhor esteja sobre o seu trabalho e o fruto do seu trabalho, não murmurando, dedicando-se, fazendo o seu melhor e não transformando o seu trabalho em fardo. Isso é um princípio, no geral, é um grande princípio que faz com que nós possamos viver prosperidade. Prosperidade. Hoje você viu que a gente não falou em ficar rico, não falamos em você se tornar um grande empresário, dono de um monte de carro, nós falamos de trabalho. Isso é prosperidade, desde que seja feito da maneira certa, desde que haja equilíbrio, aí sim. Então, você que ainda não está inserido no mercado de trabalho, ore. Já vai falando com Deus a respeito do emprego que você quer. Você que já está, ore e fala para o Senhor como você quer que seu ambiente de trabalho se torne. Você que está como profissional autônomo, ore, pedindo a Deus sabedoria para você se dedicar, fazer o negócio de uma maneira correta, equilibrada, separando o tempo para estar na presença de Deus, porque se você é negligente nisso, se você não organiza o seu negócio e em razão disso você deixa de separar tempo para cultuar, deixa de separar tempo para as coisas de Deus, se prepara, não vai dar certo, porque você está deixando de lado o principal. Mas se você fizer de maneira equilibrada, você vai prosperar. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos instrua, nos ensine, para que saibamos fazer o melhor.
Pai, nós te damos graças, ó Senhor, te bendizemos, louvamos o teu santo nome. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu utilidade, nos fez pessoas úteis que podemos produzir, podemos contribuir com o progresso, Pai. Pai, que o fruto do nosso trabalho, ele seja bênção, que nós possamos fazer o melhor. Para aqueles que ainda não estão empregados, não estão inseridos no mercado de trabalho, que o Senhor prepare o melhor para eles, mas que eles busquem se capacitar para ocupar aquilo que o Senhor tem separado para cada um. Pai, que essa aula que tivemos hoje, possamos nós aplicar às nossas vidas e viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje 19 horas,